irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz esteja convosco hoje e sempre. Estamos iniciando mais um Palavra de Deus para hoje. Esse programa foi criado para a divulgação da Palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos, eu quero te pedir que você se inscreva no meu canal no YouTube, canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. Se inscreva, deixe seu like, deixe sua opinião através do comentário, que é muito importante para a gente. Incentive outras pessoas a estarem se inscrevendo no canal para que nós possamos crescer e ganhar força na divulgação da palavra. Eu conto com você nesse trabalho que é maravilhoso. Agora eu te peço que você abra seu coração, sua mente, seu entendimento para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para falar para você nessa noite. Espero que essa palavra vá de encontro às suas necessidades e que você possa usufruir do carinho que Deus tem por cada um de nós dia a dia. Hoje nós vamos falar da esperança. São 3 tópicos fundamentais para o homem. Nosso texto bíblico para a meditação está em Tito 2,13. Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que falar hoje da condição sem esperança, da falsa esperança e da verdadeira esperança. Apesar de fé e esperança estarem intimamente ligados entre si, elas devem ser claramente distintas. A fé tem um trabalho a realizar hoje. A esperança aplaude a fé ao longo do caminho e aponta a recompensa do serviço. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, conforme Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A esperança vem pela experiência. Nós vemos isso em Romanos 5:4. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. A fé aceita o dom da promessa. A esperança confiante espera o cumprimento da promessa. E a palavra de Deus diz muito sobre esperança, mas nunca usa o termo para significar incerteza ou dúvida. É errado usar o termo bíblico para dizer eu espero ser um cristão, tanto quanto seria errado dizer eu espero ser um brasileiro. Eu não espero ser algo que eu já sei que sou. Vamos examinar 3 classes no mundo de hoje, no que diz respeito às suas relações com a esperança. Existem aqueles que têm esperança, aqueles que têm uma falsa esperança e aqueles que têm verdadeira esperança. Os sem esperança, nós podemos ver em Efésios 2, 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que a carne chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. De acordo com a palavra de Deus, existem aqueles que hoje são descritos como não tendo esperança, sem Deus no mundo.
A esperança é tão essencial para a alma humana como a fé é para a sociedade. Uma vida sem esperança se torna um sofrimento insuportável, um fardo demasiado difícil para suportar. Deus condescendeu com a necessidade do homem e deu a Adão esperança. Vemos isso em Gênesis 3,15. Em Efésios 2, 11 e 12, Paulo afirmou que aqueles que não têm esperança estão sem Deus no mundo. Desde a origem do homem, o homem pôs sua esperança em um ou mais deuses. No entanto, devemos admitir que existem aqueles que estão perturbados, sem esperança e sem Deus no mundo. Infelizmente, uma das principais causas de morte entre jovens e adolescentes ainda é o suicídio. Que coisa terrível para jovens e velhos que estão sem esperança. Isso é estar sem esperança, é você não ter Deus. Você está sem Deus, está aqui nesse mundo, mas está sem Deus. Isso realmente é a fase mais difícil do homem. Por isso que tem tanto suicídio, é a falta de Deus, tanta violência, tanta falta de respeito ao próximo. São pessoas que estão sem Deus no mundo. Depois existe a falsa esperança. Em Mateus 7, de 26 e 27, a palavra do Senhor diz: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva que corria, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Infelizmente, aqueles que têm falsa esperança são mais numerosos e são piores, vivem em condições piores do que aqueles que não têm esperança. Porque os que não têm esperança já estão definidos sem Deus. Agora, os que vivem de falsa esperança não são encontrados apenas em lugares escuros ou em selvas profundas. Muitos dos que têm falsa esperança podem ser encontrados em nossas próprias comunidades. Existem pessoas que estão do seu lado e vivem alimentando a falsa esperança. Ter falsa esperança é muito pior do que não ter esperança. O homem que se encontra sem esperança pode ser inclinado a aceitar a verdadeira esperança. Mas alguém que tem falsa esperança precisa admitir a sua falsa esperança antes de aceitar a verdadeira esperança. Parece um trocadilho, mas é a verdade. Aquele que não tem esperança, você pode plantar nele a semente da esperança. Agora, aquele que não tem a esperança, ele precisa sair do estágio. Aliás, aquele que tem falsa esperança, ele precisa reconhecer que a esperança dele é falsa para poder aceitar a verdadeira esperança. Muitos homens e mulheres descobriram que sua esperança era mera vaidade quando os problemas surgiram. Aqueles que têm falsa esperança construíram e não construíram sobre base sólida são como um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. É igual o viciado que pensa que pode parar a qualquer momento. É uma falsa esperança. O ladrão que pensa que pode roubar sem consequências. É uma falsa esperança. O cristão que pensa que o batismo, ser membro ou obras, é tudo que é necessário para escapar do inferno, também é uma falsa esperança. A palavra de Deus nos ensina
o verdadeiro caminho da verdadeira esperança. É igual o marido ou a esposa infiel que acha que é inteligente o suficiente para esconder suas ações. Esse também alimenta a falsa esperança. Na palavra de Deus, os filhos de Eli eram maus, mas pensavam que porque eles nasceram em família proeminente, eles poderiam ficar sem punição. Tinham falsa esperança. E o fim todos nós sabemos. Mesmo a sabedoria que não é fundada sobre o temor de Deus é vaidade e aflição do espírito. Conforme está em Eclesiastes 1,18. Porque na muita sabedoria há muito enfado, o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Existem aqueles que acreditam em uma segunda oportunidade além da nossa vida presente. Acredita que o arrependimento pode acontecer após a morte. É falsa esperança. Ou seja, a lista de falsa esperança ela é extensa. Esses que eu falei agora são apenas alguns exemplos. Mas existe uma lista enorme de falsa esperança. Existem muitas pessoas que alimentam a falsa esperança. O que nós temos mesmo é que buscar a verdadeira esperança. Porque a verdadeira esperança é como está escrito em Tito 11, do 11 ao 15. Tito 2, do 11 ao 15. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivemos neste presente século sobria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Qual é a verdadeira esperança? Há apenas em relação à salvação? Se nós vermos em Tito 2,13, como nós acabamos de ver, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 3,7, a palavra do Senhor diz: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Em Hebreus 6, 18 e 19, a palavra do Senhor diz: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. 1 Pedro 1, do 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. A verdadeira esperança só pode ser encontrada em Jesus Cristo. 1 Pedro 3,15, a palavra do Senhor diz: antes santificai os vossos corações a Cristo como Senhor, e estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança
que há em vós? Nós temos que estar preparados para dar essa resposta. Nós temos que ter essa esperança. Portanto, meu irmão e minha irmã, jamais se desespere em meio às sombrias aflições de sua vida, pois nas nuvens mais negras caem águas límpidas e fecundas, e são delas, retificando, são delas, dessas nuvens mais negras, que caem as águas límpidas e fecundas. O que você está passando, o que eu passo, o que nós passamos, traduz em experiência para que nós prossigamos nesse caminho da verdadeira esperança. Sejamos pacientes, longânimos, porque nós sabemos no Deus em que nós temos crido. A palavra do Senhor diz que até aqui nos ajudou o Senhor e continuará nos ajudando, porque nós temos em Jesus Cristo de Nazaré a verdadeira esperança. Nós não vivemos como aqueles que vivem sem esperança e sem Deus no mundo. Nós não vivemos como aqueles que vivem alimentando a falsa esperança. Nós vivemos como aqueles que alimentam e são guardados pela verdadeira esperança, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos guardados pelo guardião de Israel. E para nós está separado a virtude da salvação que Jesus Cristo está prestes a nos revelar no último tempo, no último dia, no grande dia, no dia do arrebatamento. Não pense, não queira se arrepender dos seus pecados ou da sua falsa esperança após a morte. Após a morte não tem mais jeito. Vamos viver a verdadeira esperança que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Daí a pouco nós estaremos no YouTube, canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. Nos acompanhe lá, é lá que eu te espero. Vivamos a verdadeira esperança em Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Receba meu beijo, um forte abraço. Saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Graça e paz